Podcast Aliados da Gestão. Uma produção Aliare, a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Aliados da Gestão. O podcast que vem para mostrar como gestão pode transformar os resultados no agronegócio. Eu me chamo Reaner Lopes e sou especialista no Ciagri RP. Eu sou Daniele Carmo, coordenadora de operações no Grupo Aliar, especialista contábil fiscal. E hoje a gente veio aqui abordar um tema que está muito quente no mercado, que é a reforma tributária. Vamos entender um pouco mais de como ela está afetando o nosso ambiente externo ali, dentro do complexo ali do produtor, das revendas, dos insumos agrícolas, cooperativas. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, temos a honra de receber o Rodrigo Barbetti, que é consultor tributário e sócio fundador do Grupo BLB. Rodrigo, por favor, pode se apresentar, pode falar um pouquinho do seu trabalho, tanto na parte tributária quanto na sua atuação no agronegócio. Fique à vontade, Rodrigo. A honra é toda minha, viu, Reaner, Daniele, né? Estar aqui dividindo esse tempo com vocês, esse tempo aqui com toda a audiência do podcast Aliados da Gestão. Aliás, gestão, né? A gente sempre defendeu aqui que a gestão tributária é tão importante quanto a gestão do próprio negócio, né? Então, daí a relevância realmente da gente separar um tema que nunca teve tão presente, tão evidente, né? Tão relevante na vida das empresas de forma geral, dos cidadãos de forma geral. A gente vai ver aí que é um tema que vai impactar, nós vamos falar especificamente do agro, né? Mas vai impactar vários segmentos, vai impactar a vida em sociedade de uma forma geral. Mas vamos lá, falando aqui rapidamente de mim, eu sou sócio fundador do Grupo BLB que hoje tem atuação na área de auditoria independente, consultorias nas áreas tributária, societária e assessoria em processos de M&A, compra e venda de empresa, né? Aliás, no segmento da agrodistribuição, nós já realizamos 9 transações aqui no escritório, então é um segmento que a gente é bastante familiarizado, aliás, todo o agro, né, de forma geral. Nós vamos ter a oportunidade de falar disso aqui durante o nosso bate-papo. E temos também um braço voltado para a educação executiva e um braço voltado para desenvolvimento e investimento em startups do agro, né? Então, o agro é algo muito presente aqui no nosso dia a dia, nos nossos negócios, tá? O escritório conta com 21 anos já de atuação, nós temos clientes em todo o Brasil, onde nós atendemos a partir da sede, que fica aqui em Ribeirão Preto, onde eu estou. Temos um escritório também na capital, em São Paulo, e mais recentemente, um escritório para atender o Centro-Oeste, aí em Goiânia. Um time aqui de em torno de 115 profissionais, é onde a gente se realiza aqui, né, em tudo que a gente faz. E eu estou à frente, além da direção do grupo, estou à frente também aqui da divisão de consultoria tributária, né, que tem a ver com o tema que nós vamos tratar aqui, um tema bastante desafiador, e vamos lá, espero poder contribuir com a audiência de vocês. Que bom, Rodrigo. Com certeza vai contribuir sim. Desde já te agradeço aí pela presença, né? Bom, Rodrigo, e para a gente entrar no nosso assunto de hoje, né? Como a Dani trouxe, é um tema que está quente. A gente ouve muito falar, né, sobre a reforma tributária. Eu vou te dar para a gente começar, Rodrigo, a missão de tentar explicar da forma mais simples possível do que se trata a reforma tributária. Não é uma missão simples assim, viu, Reaner? Até, né, aliás, esse era um objetivo, né? Se a gente pegar o discurso do governo ali, que logo se elegeu, né, entrou aí uma campanha para aprovar a reforma tributária, o principal objetivo era a simplificação dos tributos, né? Porque a gente vem aí de um cenário de muita complexidade na forma de pagar imposto nesse país, então isso já era uma demanda do mercado de longa data. Então, um dos objetivos para a reforma era simplificar, na verdade, 3 objetivos, né? Simplificar, unificar os tributos e padronizar as alíquotas. E aí nós vamos ver, nós estamos falando só de um segmento aqui do agro, né? Nós vamos ver uma série de particularidades. Nós temos até agora basicamente 2 legislações, né? É uma emenda constitucional, uma lei complementar, mas tem ainda uma série de legislações para acontecer, para serem editadas, para serem aprovadas.
é para sair uma outra lei complementar que vai regulamentar ali como esse novo sistema, né, que está sendo inaugurado com a reforma, vai ser gerido ali por estados, municípios. Então, a gente vê que por conta desse novo arcabouço, né, todas a quantidade de normativos ainda, de atos legais que tem para ser aprovados, e a norma inicial aqui, já recheada de exceções, já recheadas de especificações, de regimes especiais, de diferenciações, então a gente vê que não tem nada de simples. Tá? Depois, falando um pouquinho mais em relação aos outros dois objetivos, de unificar os tributos, né? Nós estamos falando de unificar quais tributos? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Esse sempre foi o objetivo, unificar, pegar esses 5 tributos que incidem sobre o consumo, né? E transformar em um tributo. E a gente vê que não é isso que aconteceu. Então, o que nós temos com a reforma até o momento? PIS e COFINS, de fato, virou um tributo, virou a CBS. Nós vamos falar bastante aqui, ok? O ICMS e o ISS, né, o ICMS que é pago para o Estado, o ISS pago para o município, e hoje cada um tem sua legislação, os 27 estados da federação, cada um tem o seu regulamento, a sua legislação, eles viraram de fato, foram unificados, ICMS e ISS, virou o IBS, tá? Então, desses 5 tributos, 4 viraram 2, porque o IPI, que é o 5º, que era para ser unificado, ele continua valendo, continua existindo, vai haver uma alteração ali em relação às alíquotas, ok? Mas se parasse por aí, ainda estava bom. Acontece que foram criados outros tributos no âmbito da reforma. A exemplo do IS, que é o Imposto sobre Serviço, e uma outra contribuição estadual, que tem lá uma especificação que autoriza os estados a lançar mão dessa contribuição em contrapartida de alguns benefícios, de uns regimes específicos que alguns estados concederam. Então, veja que o segundo objetivo, também já na largada, a gente vê que não foi atingido, não foi cumprido. Tá? E o terceiro, que é a questão da padronização das alíquotas, né? Que hoje a gente tem um sistema que você tem alíquotas diversas para produtos, serviços, variados produtos e serviços, alíquotas diferentes, né? E, por uma perspectiva, a gente pode até dizer que esse objetivo ele foi atingido, porque nós teremos, de fato, uma alíquota padrão, né? Estima-se em torno de 26%. Tá? Mas a lei, já no seu nascedouro aqui, essa lei, desde lá da emenda constitucional, já autoriza que estados e municípios possam ter as suas respectivas alíquotas. Então, assim, uma conta rápida. Se a gente ver a quantidade de municípios, se cada um for ter uma alíquota diferente versus a quantidade de estados, a gente chega num cenário aqui que pode haver, claro que eu estou extremando muito a situação, mas pode haver até 36 mil alíquotas, né? Mais que 36 mil alíquotas. Então, sobre essa perspectiva, essa questão das alíquotas também, né, não é bem assim que aconteceu. Então, veja que é bastante complexo para a gente querer simplificar. Mas se fosse numa tentativa aqui de explicar o que é a reforma tributária, eu começaria. É importante entender que nós estamos falando de reforma tributária sobre consumo. Mas por que, Rodrigo? Existe outra reforma tributária que incide sobre outra coisa? Sim. Basicamente, os tributos incidem sobre consumo e sobre bens, sobre patrimônio e renda. Então, incidem sobre consumo e sobre patrimônio e renda. Nós estamos falando aqui da reforma tributária sobre o consumo. Consumo, o próprio nome diz, né? Então, tudo aquilo que é consumido. O exemplo prático, então, nós estamos falando da reforma tributária da mercadoria lá na prateleira do supermercado, né? A hora que a gente vai comprar e levar para casa para consumir. Então, existe aí uma série de tributos na cadeia produtiva, né, desses alimentos, desses produtos, até chegar na gôndola do supermercado. Então, nós estamos falando da reforma tributária sobre esses tributos que oneram essa cadeia toda, que tem ali uma série de imperfeições, não que o novo sistema ele é perfeito, né? Nós vamos falar aqui, tem uma série de questões, enfim, mas realmente o sistema que ainda está vigente, né, ele tem muito mais imperfeições do que esse novo sistema. Então, é dessa reforma tributária que nós estamos falando, a reforma tributária sobre o consumo.
Rodrigo, aproveitando esse gancho aí da simplificação, da forma simples de trazer esse lado da reforma, a gente já entendeu que os tributos deixaram de ser 5, hoje já tem 2 mais o imposto seletivo, então de 5 ainda já é 3, e a gente até entende assim que acaba que conforme for passando, pode ser que ainda venha outro tributo aí, que eles encontrem uma brecha que precisa regulamentar, que tem que criar um imposto separado, mas de um contexto geral, olhando assim para a reforma como um todo. A parte ali do cálculo, a parte da entrega de obrigações acessórias, a parte ali burocrática mesmo, na emissão de documentos, como você vê isso hoje ali que possa ter simplificado com a reforma ali para o contribuinte no dia a dia? Olha, Daniele, é um bom ponto. Por enquanto é cedo falar em simplificação, né? Porque nós teremos aí uma transição longa. Então, num primeiro momento, vai haver muito trabalho, porque além do regime atual, que hoje é muito pesado, né, muito trabalhoso, custa caro pagar imposto aqui no Brasil, preparar, né, as obrigações, entregar, Sim. atender as demandas do fisco. Então, nós conviveremos com isso ainda um bom tempo. Ao passo que esse novo sistema está sendo construído, né? Como vai ser gerido a arrecadação, o pagamento, né, e tudo mais. Já temos notícia aí de uma nova obrigação acessória, tá? Então, voltando naquele ponto que eu falei da simplificação, o fisco está dizendo que vai haver uma evolução nos sistemas, né, de pagamento, nos sistemas de arrecadação, que isso vai facilitar a vida do contribuinte. Mas, num primeiro momento, não é o que nos parece, tá? Sim. Não sei se vai simplificar tanto assim. O olhar que a gente tem, às vezes, é só que eles passaram a parte do controle para eles agora, né? Trazendo ali essa simplificação, que é a que se chama, para entregar para o contribuinte algo já mais pronto, né? Para validar, recolher e tirando esse ônus, né, do contribuinte estar calculando, de estar executando ali todo o processo e já o governo mesmo já trazendo para você ali algumas partes já calculadas, entrega, apuração assistida. Então, assim, parece que o governo tomou um pouco o controle, né, e está trazendo isso como sendo uma simplificação do processo também. Exato. Por outro lado, eu tenho que admitir que isso é bom, né? Essa apuração assistida, né? O governo já dizendo ali a forma como é a apuração dos tributos. Exato. Eu acho que ele assume um risco também, porque se ele se equivocar ali na interpretação, na aplicação, né? Ele também vai errar e isso pode ter consequência, né? Mas, por outro lado, eu acredito que isso vai gerar um ambiente mais seguro para se pagar tributo aqui no Brasil. Sim, com certeza. Bom, legal, Rodrigo. É uma bela forma de iniciar essa conversa, né? Trazendo um pouco do contexto para quem nos acompanha e de repente não tem a percepção completa do que está se passando, né? Mas como o nosso papo aqui ele é muito direcionado ao agronegócio, Rodrigo, eu gostaria de entrarmos um pouco mais no aspecto dos impactos para o agronegócio. Sei que o agro é a sua praia aí também, né? Assim como é a nossa. E a gente poderia começar falando dos impactos para o próprio produtor rural, que está no centro dessa cadeia aí, né? Se possível, Rodrigo, traga para nós essa visão sua de como que a reforma vai impactar no agronegócio, pensando no produtor rural. O produtor rural é um dos atores aí, né? Uma das figuras dentro dessa nova legislação que vai impactar bastante, né? Principalmente pela dissonância, né, que a gente vê que tem nesse segmento, né? A gente tem ali pequenos, médios e grandes produtores rurais, né? Produtores que estão muito à frente em termos de gestão, de processo, de controle, uso de tecnologia, e produtores que, enfim, não se preocupam com isso, ou confiam isso ao contador, e está correto, é esse profissional que deve cuidar disso para ele. Mas hoje, a forma como é o sistema vigente, o produtor rural, o pequeno produtor rural, pessoa física, até mesmo grande, ele acaba tendo que se preocupar com o imposto, né? Assim, falando no linguajar mais simples, com o imposto somente na época da entrega da declaração de imposto de renda. Então, ele tem lá o livro caixa, se der lucro, ele vai pagar ou não imposto de renda, enfim.
E os demais tributos, aqueles tributos que nós chamamos de indiretos, né? PIS, COFINS, ICMS, de forma geral, o PIS e COFINS é desonerado, né? Tem produtor que nem sabe que existe o PIS e COFINS, né? Ali no caso do produtor pessoa jurídica, tá? Pessoa física, realmente, ele não tem que se preocupar, porque PIS e COFINS só incide sobre pessoa jurídica, né? Mas o ICMS é comum aos dois, mas o ICMS segue os regulamentos de cada estado. De forma geral, a atividade agrícola também, ela é desonerada, é diferida, enfim. Então, para o produtor, pessoa física, ele acaba não tendo que se preocupar tanto com essa questão do imposto, a não ser aquele imposto sobre o resultado dele no final do ano. Pessoa jurídica, já um pouquinho mais, porque ele tem ali já tem que ter uma contabilidade, tem que atender as obrigações acessórias, mas em termos de incidência, PIS, COFINS, ele é desonerado, o ICMS, dada a particularidade de cada estado, de forma geral, também desonerado. O que sobra ali na prática, então? O imposto de renda e a contribuição social. Com a reforma, já tem uma mudança conceitual bastante relevante. Deixa de existir a questão de produtor pessoa física e pessoa jurídica. A gente passa a ter agora produtor que é optante pela IBS, que são os dois tributos que foram criados com a reforma, e não optantes por IBS-CBS, ou melhor, produtores rurais contribuintes de IBS e CBS e produtores rurais não contribuintes de IBS e CBS. Ok? Seja ele pessoa física ou empresas agropecuárias, né? Nós estamos falando de produtor rural, revestido aqui de uma estrutura jurídica de empresas agropecuárias, ou produtor rural de pessoa física. Não tem mais essa diferença, ok? Para o produtor pessoa física, vai ter o optante e o não optante. E o pessoa jurídica, evidentemente, né, por ser pessoa jurídica, ele não tem opção. Tá? Então, na prática, não tem mais diferenciação física e jurídica. Vai ter produtor optante e não optante. Independente do porte desse produtor, Rodrigo? Do tamanho? É um bom ponto. Um bom ponto. Eu estava esquecendo disso. Essa questão da opção é para produtor que no ano anterior faturou, né, teve receita até 3 milhões e 600 anos. Certo. Esse pode fazer esse exercício da opção, entender o que muda, o que não muda ali para ele e verificar se a opção é positiva ou não para ele, ok? Agora, o produtor que faturou acima de 3 milhões e 600, esse obrigatoriamente ele já faz parte ele já é contribuinte de IBS e CBS. Está sujeito ali às regras gerais de IBS e CBS. Daniele Hanner, deixa eu só complementar, porque parece que da forma que eu falei, sim, não vai ter mais produtor rural, pessoa física e jurídica. Tá? Exato. Eles continuam existindo em relação ao imposto de renda, continua tendo a diferenciação, né, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Isso não mudou, ok? O que nós estamos falando aqui é que houve uma mudança em relação a os tributos incidentes sobre o consumo, sim, ok? Que, no caso, passou a incluir ali as operações do produtor pessoa física, que vai poder optar ou não pelo regime, que é um regime não cumulativo, né, amplo, né, de débitos e créditos. Então, você debita na saída e desconta o crédito sobre tudo que comprou na entrada, ok? Então, o produtor ele vai poder optar. Eu quero fazer parte desse regime, o que isso vai me beneficiar ou não? O pequeno produtor, né, abaixo de 3 milhões e 600. Já o grande produtor acima de 3 milhões e 600, ele não vai ter essa opção. Por isso que é importante acredito que nós vamos discutir aqui, né, o que muda, os benefícios ou não, né, em relação a essa opção. E enquanto que a pessoa jurídica também não muda nada em relação lá ao imposto de renda, mas muda também em relação aos tributos na venda, né, desses produtos ali que hoje paga PIS, COFINS e ICMS. Ok? Então, esses dois contribuintes, tanto pessoa física, né, quanto pessoa jurídica, estão sujeitos a essas normas. A pessoa física vai poder optar, dependendo se é um grande produtor ou pequeno produtor, enquanto que a pessoa jurídica não vai haver essa opção. Rodrigo, eu acho assim, o grande diferencial
que fica bem mais clara e evidente aí essa diferenciação e impacto para o produtor, vem da parte dos benefícios fiscais, realmente, que antes não era tão claro, porque ele não pagava, às vezes, tanto tributo ali, o ICMS, o PIS e a COFINS, por exemplo, né? Alíquota zero ou isento. Agora, com o GS e o CBS, ficou mais claro esses tributos e, às vezes, até vai ter um pouco aí desse custo. E a gente vai abordar um pouco esse assunto também, né? Ok, sim. Perfeito. Ok. Bom, Rodrigo, podemos também dar uma conversada sobre os impactos que vão refletir na cadeia da distribuição de insumo e concessionárias de máquina, que vai ser outro setor do agronegócio que também vai sofrer os impactos, e é um público que a gente gostaria muito que estivessem bem esclarecidos quanto a quais são esses impactos. Sim, revenda de insumos. Vamos lá, os produtos do agro, de forma geral, estarão sujeitos ali a uma incidência, tá? Porém, com uma base reduzida em 60%. Então, se a gente partir do princípio que a alíquota base, né, que ainda não está oficializada, vai sair ainda uma resolução do Senado, a alíquota referencial, né, vai ser de 26%, já refletindo os dois tributos IBS e CBS, 26%, e que os produtos agrícolas e os insumos agrícolas, eles são tributados a uma redução de 60%, ou seja, a base de 40%. 26%, né, por 40% de 26% vai dar uma alíquota efetiva de 10,6%. Então, regra geral, os produtos do agro passaram a ser onerados em 10,6%. Ok? Uhum. Então, os produtos agrícolas, lá, a soja, o milho, né, quando ali produzido pelo produtor, ele estará sujeito a essa tributação na saída, e aí, evidentemente, vai poder descontar crédito sobre, né, todos os outros gastos, os insumos, combustível, frete, serviço, enfim. Esse é o conceito, né, da não cumulatividade plena. Então, tudo que ele gastou, ele vai ser creditado, que tem de imposto ali naquelas notas, e vai descontar desse imposto na saída, ok? Mas, para a revenda, desde a indústria, a lei já, apesar de prever essa tributação, uma base reduzida de 60%, a lei já traz ali um benefício, ok? Na forma de diferimento. Ele falou, olha, apesar de haver, então, aqui, essa regra geral, aqui vai ser tributado os produtos e os insumos, mas, em se tratando dos insumos, a lei está diferindo essa tributação. É como se não tivesse tributação, tá? Falando aqui num linguajar mais simples, é como se não houvesse esses 10,6%. Ele vai ser diferido. Diferido até que momento? Diferido é você postergar, né? Falei, então, a indústria, quando vender o insumo para revenda, não vai ter imposto. Ou melhor, vai existir a incidência, né, mas esse imposto ele é diferido. A revenda, quando vender ali para o produtor, também vai vender com diferimento, ou seja, do ponto de vista do direito, há a incidência do tributo, mas ele não vai precisar pagar. Vai ficar diferido. Diferido para que momento? Para frente, para as outras cadeias, né, quando aquele insumo ou produto for para outras indústrias, enfim, lá vai haver a tributação, aí segue a regra lá daquele segmento. Mas, se tratando aqui da cadeia, da indústria de insumos, a venda, a operação com a revenda, né? A revenda quando compra da indústria, vai comprar com diferimento. E a revenda, né, o agrodistribuidor, quando vender para o produtor, também vai vender com diferimento. Ok? Depois, ainda, a regra geral, a gente tem os produtos da cesta básica e os HFs, né, os hortifruti granjeiros, que, regra geral, também estão 100% desonerados, tem redução de base ali em 100%, ok? Perfeito. Rodrigo, nós temos também as cooperativas agrícolas, que muitas delas também são distribuidoras de insumos, né? Para elas, existe uma particularidade? Elas estão sujeitas ao mesmo regramento fiscal? No início existia uma diferenciação ali da tributação nas operações quando realizadas pela cooperativa e quando realizada pelas revendas, né? Mas com a evolução da legislação, posicionamento ali de algumas associações, alguns órgãos de classe, então hoje cooperativa e revenda
são equiparados. Então, nós podemos tratar aqui de agrodistribuição, vai ter o mesmo efeito ali em se tratando de revenda, com uma pequena diferença que, quando a operação for realizada, por exemplo, da cooperativa para o cooperado contribuinte, ok? A alíquota do imposto ali, ele vem na forma de alíquota zero, ok? Enquanto que a revenda, por exemplo, quando vender para o mesmo produtor, lá para o cooperado da cooperativa, né? A revenda, quando vender para ele, vai vender com diferimento. Que diferença que tem isso? Porque no final, nenhuma operação vai haver ali a tributação. A diferença é que, da forma como está a norma hoje, né, prevendo ali que essa cadeia da indústria, passando pela agrodistribuição, esse tributo é diferido, amanhã ou depois essa norma pode ser alterada mais facilmente do que aquela norma da cooperativa, né, que já tem ali uma questão que vem lá da legislação do cooperativismo, e por isso essa diferenciação da cooperativa é a alíquota zero e no caso da revenda é diferido, mas na prática é a mesma coisa. Tá? Mas, Hanner, voltando ainda, você tinha feito uma pergunta anterior, eu tinha outros pontos aqui para comentar sobre as revendas, né? Eu parti ali falei da regra geral, né, de tributação, falei que a revenda vai haver o diferimento, enquanto que a produção agrícola tem a tributação, né, uma base reduzida de 60, vai ter o 10,6, então isso muda, né, porque hoje o produtor, quando ele vende a produção dele ali, pessoa física ou pessoa jurídica, nós falamos aqui antes, praticamente não tem tributo, né, não tem PIS/COFINS, né, o ICMS tem aí alguns estados com algumas particularidades, mas regra geral não tem, a gente tem aí o convênio 100 que garante isenção, né, ou redução de base de cálculo nas operações interestaduais, temos que são tantas variáveis aqui que vai abrindo, né? Daqui a pouco é importante a gente falar sobre operações com fertilizantes, convênio 100, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses sobre isso, tá? Mas voltando, tem outros aspectos relevantes que vai impactar a vida da revenda, tá? E, ao meu ver, num primeiro momento, alguns aspectos positivos, como, por exemplo, na revenda existe a figura ali dos descontos comerciais, ou os rebates. Isso é relevante porque, em algumas revendas, chega a representar até 6% da receita líquida dela, as receitas com esses descontos comerciais. Eu diria que fica ali entre 4% e 6% sobre a receita líquida, esses descontos comerciais, que vêm normalmente na forma de bonificação em mercadoria ou desconto, nota de crédito, né, para descontar ali em notas futuras, ou raras vezes, mas também acontece, às vezes até um reembolso do fornecedor ali em dinheiro, né? E são os famosos rebates. E hoje, a Receita entende que esses rebates devem ser tributados e cobra PIS e COFINS, 9,25 ali de PIS e COFINS. Okay? Quando, na verdade, a gente sabe que isso é uma redução de custo, né? Não é um acréscimo patrimonial, é um ajuste de preço, né? A gente até tem uma tese aqui no escritório onde a gente discute isso de forma... discute isso no judiciário, né, para afastar essa tributação. Temos tido êxito, temos tido sucesso, mas com a reforma tributária, ou seja, com as novas regras, já na prática, a partir de 2027, né, nós vamos falar da transição logo mais, penso eu, esses rebates, esses descontos comerciais, eles não serão mais tributados. Tá? Então, acho que isso é uma mudança relevante para o setor de agrodistribuição. Ok? Uma outra mudança também relevante, que eu chamo a atenção, voltando um pouquinho que nós falamos do produtor rural, é muito comum os contratos de parceria agrícola e arrendamento agrícola, né? Então, a receita do parceiro agrícola, normalmente é o dono da terra, né? É uma tributação semelhante à do produtor. É como se a produção, muitas vezes, por exemplo, arrendou ali uma propriedade para uma usina. A usina planta a cana, colhe a cana, e a parte do produtor é como se fosse uma venda também de cana, né? Ou seja, ele é parceiro, ou seja, aquela receita dele ali, no final do dia ele recebe dinheiro, mas também é uma receita agrícola, tá?
para esses contratos de parceria, esses produtores, né, esses parceiros, eles vão sofrer com essa incidência do produto agrícola, esses 10,6, sem que eles tenham crédito. Então, isso aí é um impacto interessante. Isso vai impactar a dinâmica desses contratos agrícolas. Tá? Porque, diferente do produtor em si, aquele que emprega os insumos, esse vai ter os créditos sobre os gastos dele, para fazer frente ao débito. Nós estamos falando agora de uma não cumulatividade ampla, né? Um imposto que incide sobre a venda, no caso de produção agrícola, 10,6, mas que desse débito, desse 10,6, eu abato os créditos que, né, vieram nas notas, nos gastos ali. Então, ao final, você vai ter uma alíquota efetiva, ok? O que eu estou dizendo é que o parceiro agrícola, como não é ele que produz, ele tem poucos gastos. Vai ter os gastos administrativos ali. Então, esse produtor, esse parceiro, ele tende a ter um acréscimo, de fato, de carga tributária como desdobramento desse novo regime. Ok? Ok. Um outro aspecto que a gente tem falado bastante também com as revendas tem a ver com o fluxo de caixa, né, da companhia, que acho que é o primeiro impacto que as revendas vão sentir. As revendas tendem a ser acumuladoras de crédito, porque ela não vai ter o débito na saída, o débito é diferido, né? Mas vai ter uma série de gastos, por mais que ela compre da indústria com diferimento, vai ter uma série de gastos ali próprios da atividade dela, como combustível, com frota, manutenção de veículos, frete, contratação de serviços, né, de terceiros. Ela só não vai poder fazer crédito sobre materiais de uso pessoal, produto de higiene, sabe, coisas do tipo. Mas, de forma geral, todos os gastos a revenda vai poder fazer o crédito. Tá? Então, ela vai acumular crédito. E aí, o que ela vai fazer com esse crédito, já que ela não tem débito? Então, a norma prevê que esse crédito vai ser ressarcido, vai ser devolvido em dinheiro pelo governo. Mas isso vai levar um tempo. Tá? Regra geral, 180 dias. Quer dizer, até a tua contabilidade preparar, fechar o mês, fazer os demonstrativos, as declarações, pedir a devolução e o governo devolver, é no mínimo 210 dias. Então, isso vai trazer um impacto no fluxo de caixa das revendas. Ou seja, ele ficar com esse carregamento desse imposto ali parado, principalmente considerando um cenário de taxa de juros que nós estamos vivendo aí de 15% ao ano. Então, esse é um outro impacto também relevante. Tá? Não só a revenda, mas a cadeia também, a etapa ali da indústria, né? Esse é um ponto que preocupa bastante. Outro aspecto, se me permite também comentar em relação às revendas, que eu acho que vai mudar um pouquinho a dinâmica, é em relação ao barter. A gente tem ali, vou falar aqui de barter, senão a gente vai pegar muito tempo, mas tem basicamente 3 tipos de barter, né? Então, isso pode mudar um pouquinho a dinâmica, porque a revenda, em algum momento, ela pode priorizar a compra desse grão e, com isso, conseguir acelerar a realização desse crédito dela. Porque quando ela comprar o grão desse produtor, vai vir com débito. Lembra lá que eu falei, o produtor, quando ele vender a produção agrícola dele, vai ter 10,6. Então, ela pode querer pegar esse crédito para realizar ou melhor, se creditar, né, desse grão que ela vai comprar aqui do produtor, como forma de realizar o débito dela. Então, isso eu acredito que vai mudar um pouco a dinâmica também do mercado em relação a essas transações com o cliente da revenda, com o produtor. Bom, Rodrigo, a expectativa de implantação desse cronograma aí da reforma tributária, a questão do rollout ali, como que vai acontecer durante esses 7 anos que está previsto. O que a gente tem ali para falar um pouco sobre esse assunto e também para 2026, o que a gente já pode esperar aí do mercado, como que a gente tem que se comportar, as empresas, as contabilidades, como que a gente teria que avaliar esse processo. Legal, Daniela. Falar um pouquinho dessa transição, né? O que nós temos aí já mais perto, né? Porque é uma transição que vai até 2032, para que em 2033 a gente tenha realmente ali o IBS de forma plena, ou seja, vai haver a extinção do ICMS e do ISS e nós passaremos a ter ali o IBS. Uhum.
Porém, a CBS, né, que é aquela que substitui o PIS/COFINS, ela já entra em vigor em janeiro de 2027 de forma plena, 100%, e vai haver extinção ali do PIS/COFINS. Porém, já em 2026, janeiro de 26, todos os contribuintes já vão ter que apurar, tá? Tanto IBS, ou melhor, 2026 vão apurar a CBS na forma de teste, ok? Com uma alíquota ali simbólica, De 0,1. ok? De 0,1, na verdade de 1%, né? 0,9 e 0,1, de 1%. 0,9 e 0,1. É um teste, na verdade, IBS e CBS, tá? Eu tinha falado que era só CBS, mas IBS e CBS. Sim. Então, uma alíquota de 1%. Só que o governo está interessado em rodar os testes nos sistemas, né, que a SERP, a Receita Federal, está preparando. Aliás, algumas empresas já estão chamadas, né, para compor ali esse ambiente, já estão sendo chamadas para compor esse ambiente de teste. Então, 2026 é teste. Eu vou tributar 1% IBS e CBS, né, a soma da alíquota dos dois tributos, Sim. e não vou ter que pagar nada, é só um teste mesmo. Mas veja lá, ali, Daniela, a gente já tem uma condição. Sim. O contribuinte só não vai ter que pagar esse 1% se ele cumprir com todas as obrigações acessórias que estão sendo estipuladas ali. Quer dizer, se ele não for capaz de cumprir com as obrigações acessórias, tá? E não é as empresas testes, 26 já são todas, 25 Sim. agora, agora no segundo semestre que as empresas testes estão rodando ali nesse piloto do governo, mas 26 já vai estar valendo para todas. Sim. Então, quem não cumprir a obrigação acessória vai ser onerado em 1%. É importante lembrar que na lei deixa bem claro isso, né? Que é condicionado essa entrega da obrigação. A gente participa frequentemente nas discussões com o INCAT, lá onde que participa todos os auditores fiscais, a gente está dentro dos grupos ali de trabalho que discute essas normas. E lá a gente questionou essa questão das obrigações. O que seria? Seria um novo SPED? O que teria que acontecer? Atualmente, eles falaram que a única obrigação acessória que eles vão impor para 26 seria a entrega do documento fiscal com o cálculo correto. Então, aquela demonstração nas tags ali, né, trazendo o documento eletrônico, já deixaria a gente apto a não ter que fazer o recolhimento desses tributos em 26, para contribuir justamente com o que você falou. Eles querem testar o ambiente deles, eles querem volume de documentação ali dentro, eles querem avaliar a apuração assistida. Então, ali eles estão deixando o ano de 2026, tanto que eles não trouxeram nem alteração no documento fiscal a nível de totalizador. O total da nota não foi impactado, né? A gente vai trazer essa obrigação somente em tag, né? Então, eles querem ver como que seria, qual que foi a expectativa de recolhimento que teria em 2026, se foi cumprida ali na visão deles, se está rodando corretamente a apuração assistida. Então, assim, eles deixaram claro que seria nesse nível, sabe? Para 2026. Mas é igual você falou, já tem discussão aí de uma nova obrigação acessória. Como que seria isso, né? A gente espera que para 2026 não tenha nada, né? Seja só o documento fiscal mesmo ali. Mas vamos ver, né? Aguardar. E você perguntou, né, como que a contabilidade, né, o contribuinte pode se preparar. Eu costumo dizer que, primeiro de tudo, né, entender que isso vai impactar o negócio dele, que é relevante, ou seja, tem que se conscientizar. Mas só se conscientizar não é suficiente, né? Tem que fazer um movimento aí para mais, no sentido de se capacitar, buscar informação, né, estar bem amparado aí com um bom ERP, né? Ter segurança que o fornecedor dele de ERP está acompanhando essas mudanças e que na hora, né, que ele precisar, o fornecedor vai estar ali com as telas, né, alinhadas com o sistema da Receita, ele vai conseguir realmente, então, rodar as apurações, entregar as obrigações acessórias, né? E aprofundar, ter o conhecimento da legislação, né? No momento de descobertas, né? Nesse ponto aqui ainda, a gente até pode acrescentar que vai muito além do contador, né? Porque muitas pessoas hoje acham que a reforma está só no âmbito ali da contabilidade, que é só o fiscal que tem que preocupar, que é só o contador que vai sofrer pouco ali para apurar os tributos, mas na verdade não, né? Como que é a sua visão nesse ponto aí? Tipo, quais as outras áreas ali da empresa que poderia ser impactada? Bom ponto, Daniela. A gente costuma dizer aqui que essa é uma reforma que vai impactar
todo o negócio, né? E aí aquela tônica que eu comecei dizendo, olha, a gestão tributária é tão importante quanto a gestão dos negócios, porque se não bem cuidada, né, muitas vezes dos esforços que você faz na ponta, comprar bem, vender bem, vai para o ralo, seja correndo risco de forma desnecessária, sem conhecimento, ou seja, não aproveitando os créditos, os benefícios e tudo mais. Então, veja que por mais que a gente está falando aqui que no caso da revenda vai ser desonerado, eu só vou ter crédito, você tem que ser eficiente em realizar esse crédito, porque dinheiro parado, né, é dinheiro jogado fora, o dinheiro tem valor no tempo, né? Então, eu comecei dizendo, com a reforma isso fica ainda mais evidente. Então, o dono da empresa, né, o sócio ali, o empresário, tem que entender para ele poder patrocinar e envolver também as áreas afetadas. E não é só o contador. O contador, é claro, Sim. é aquele que tem que ter entendimento da lei, do inciso, do artigo, né, aquele que traz a interpretação. Mas as áreas que serão afetadas precisam ter consciência e procurar entender. A legislação tem um rácio, né, tem uma linha, precisa ter pelo menos um entendimento econômico, né, de Sim. como que funciona, né, a incidência, esse mecanismo de débito e crédito, né, o que eu devo levar em conta aqui, então, por exemplo, em termos de preço, né? Então, quem faz preço Custo. hoje nas revendas, de custo, né? Quem faz preço hoje na revenda e custo, o que é recuperável, o que não é? Sim. Ou seja, quanto de carregamento que eu estou tendo aqui de carga tributária nessa etapa nossa aqui da revenda, né? Financeiro, E aí, fluxo de caixa, né? financeiro, fluxo de caixa, que eu estava falando aí que tem a ver com essa Uhum. questão do dinheiro no tempo, quanto que está ficando de dinheiro parado lá, quanto que nós estamos financiando esse dinheiro Exato. parado, né? Então, isso impacta essas áreas. Vai impactar contabilidade, acho que contabilidade passa, não que antes não era assim, mas acho que ganha ainda mais ali não está me fugindo aqui a palavra, ganha ainda mais relevância, ainda mais Destaque, né? importância, né? Destaque, né? Porque a contabilidade vai ser o meio material da gente apurar ali esses créditos, porque nem tudo vai estar em documento fiscal, né? Uhum. Então, a contabilidade bem organizada, né, também ganha relevância nesse sentido. Então, nós falamos aqui de fluxo de caixa, de preço, falamos na forma de apuração, a contabilidade, qual outro impacto aqui que a gente pode considerar? Contratos, né, em se tratando Sim, aí de contratos. operações de longo prazo, né, operações a serem precificadas, também tem que levar em consideração. E sistemas, tecnologia, processo, né? Isso também Sim, está sendo impactado, né? sim. Então, essas são as dimensões que as empresas, de forma geral, têm que se preocupar. É o quanto que vai mudar em cada uma dessas áreas, envolver as pessoas dessas áreas. Uhum. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que você até enumerou agora bastante dos principais pontos de impacto, né, para que as empresas, os produtores fiquem atentos, né? Mas se formos para sintetizar os principais riscos, riscos que comprometem a saúde do negócio, tá, Rodrigo? O que você colocaria em destaque? Impacto no fluxo de caixa, impacto na margem? Olha, em se tratando da cadeia aí da agrodistribuição, o principal aspecto aí, assim, negativo, né, ou que a gente poderia associar algum risco, é você não se antecipar e depois, né, passado um tempo, falar, poxa, isso causou esse efeito aqui no meu fluxo de caixa. Então, acho que esse é o risco, né? Depois de passado. Olhar para isso antes, se antecipar, né? Porque, de forma geral, a cadeia está sendo desonerada, a cadeia de insumos agrícolas, né? Um risco também é não fazer uma boa gestão desses créditos, né? Não ter uma boa contabilidade, não ter um bom sistema que vai apoiar ele ali nessa apuração, né? Crédito já é relevante no sistema atual, no novo passou mais ainda, né? Para ser mais ainda, porque você sabe que já você não vai ter débito para bater desse crédito. Você vai ser um acumulador de crédito, se tratando da revenda, né? Como que eu faço esse crédito virar dinheiro? Né? Porque você vai ter lá um resultado, a revenda vai ter lucro líquido, vai ter EBITDA,
Aí ela vai olhar no caixa e falar, onde está esse dinheiro? Quer dizer, uma boa parte está lá nos créditos de IBS, CBS, que se ele não for ágil, se ele não tiver controle suficiente, ele vai demorar e vai ter problema para reaver esses créditos do governo. E a norma é clara, né? Tem lá os prazos 30, 60 e 180 dias. O prazo de 30 dias para o governo devolver o teu crédito depois que você pede é para empresas que gozarem lá de alguns atributos de conformidade, que a gente não sabe quais são ainda, tá? Que vai ser regulamentado. O prazo de 90 dias é para a empresa cujos créditos não represente mais do que 150% dos débitos, ou melhor, que os créditos sejam menor que 150% dos débitos. Ora, se eu não vou ter débito na saída, evidentemente eu não me enquadro aqui. Aí a regra geral é 180 dias, é aquilo que eu falei. Minimamente 30 dias para você preparar até fazer o pedido, então 180 já virou 210. Então isso é também um risco, né? Fora isso, eu falei, né, como aspecto positivo a questão do rebate, né? Vai mudar um pouco a dinâmica ali que o produtor, em função das operações de barter, que ele pode usar esse mecanismo para realizar esses créditos mais rápido. Então, vai mudar a dinâmica na operação da revenda, né? Perfeito. A dinâmica é que acaba sendo mais impactada, né? A recomendação principal aqui é para que as empresas se preparem, o produtor se prepare para compreender o quanto antes os impactos dessa nova dinâmica tributária para proteger o negócio, proteger o fluxo de caixa, proteger a margem da operação, né, Rodrigo? Sim, é isso mesmo, realmente. É aquilo que eu falei, né? Em termos de... Assim, ó, a premissa é que nós estamos falando aqui de uma tributação sobre o consumo, tá? Então, é uma tributação que vem faseada, você tem ali o débito e crédito em cada etapa, tá? Então, começa lá na indústria, débito e crédito, aí vem para a revenda o débito e crédito, embora nós estamos falando que o débito, no caso da revenda, é totalmente desonerado, então você só vai ter acúmulo de crédito. Mas o racional é que cada etapa, a tributação recaia sobre o valor agregado. Esse é o conceito de IVA, né? Índice do valor agregado. Então, a carga tributária, ela tende a ser uma só. Aos 26%, se a gente considerar que a alíquota será essa, né? Então, cabe a cada etapa, né, desse ciclo todo, esse acréscimo ser considerado no preço. E a carga tributária vai recair lá na ponta para o consumidor final, né? Então, cabe à revenda ela ter realmente segurança de que, de fato, ela está conseguindo anular esse efeito à medida que ela formula o preço, que ela pratica o preço, né? Que aquilo não está comendo margem dela, né, por exemplo. E nem onerando o insumo, né? Nem onerando o insumo, tirando competitividade, né? Agora, imagina isso na largada, né? Eu acho que ainda vai haver muita dissonância, muita discrepância até o mercado, né, normalizar. Isso, nós estávamos discutindo aqui internamente, poxa, como é que vai ficar preço de commodity, né? O pessoal vai tratar a commodity sem os tributos. Ok, sem os tributos. E o débito, eu não tenho gerência sobre o débito. A alíquota é aquela, né? Embora pode haver variação em função do destino, para onde você está vendendo, porque eu falei que cada estado, cada município pode ter uma alíquota, mas a alíquota é aquela, você não consegue alterar a alíquota. Aquela é a taxativa, ponto final. Sim. Agora, o que está na sua mão, está no seu controle, são os créditos, né? Se tratando do produtor, né? O produtor mesmo, agrícola, que vai produzir, né, a soja, o milho, a cana, né? Então, se ele não for bom, se ele não tiver um sistema ali que garanta para ele uma otimização na identificação e apuração desses créditos e, consequentemente, a realização, ele vai perder preço. Ele vai perder vantagem, né? Então, isso muda bastante, isso é bastante relevante, penso eu, principalmente para os produtores rurais, né? Com base na carga tributária, a gente viu que no agro tem essa chance ali de um aumento de carga tributária por produtos isentos, que agora passa a ser tributado mesmo com a questão da redução, né, dos 60%. Mas eu queria uma opinião sua sobre a visão de toda a cadeia.
Ali a gente viu que eles destacam dentro dos 60% alguns insumos, alguns produtos específicos do agronegócio. Mas como a gente pode ver os demais custos? Por exemplo, o transporte desses grãos até os armazéns, que não está ali dentro dessa regra dos 60%, né? Isso pode trazer, onerar a cadeia do agro como um todo, porque foge da redução que estão trazendo ali para o agronegócio, né? Exato, Daniele. Para isso, a gente teria que entender qual que vai ser o impacto lá, por exemplo, no negócio de transportes, né? Que é natural que eles queiram acomodar isso também no preço. Será que esse Sim. frete vai chegar mais caro para o produtor? Uhum. Vai chegar mais caro ali para a indústria, né? Para a revenda? Sim. Tá? Assim, a grosso modo, o que espera-se com a reforma, né? Pelo menos o que o governo tem dito, alguns estudos mostram e tal, é que vai haver uma desoneração da indústria, tá? Vai haver ali uma certa neutralidade no comércio, em alguns casos, como no caso aqui da revenda, a gente está vendo que vai haver até um acúmulo de créditos, né? A gente vê a desoneração na saída, e serviços tende a haver um aumento, né, de carga tributária, tá? E aí nós temos fretes ali no serviço, né? Pegando um exemplo, frete. Combustíveis, por exemplo. Combustível também é bastante relevante, né? Toda a cadeia do agro. E aí, nós vamos ter um acréscimo em função desse novo arranjo tributário ou não? O combustível tem um regime específico na legislação. Sim. É outro bicho, né? Então, pode sim, Daniela, ter um reflexo, né, desses outros negócios aqui no agro, porque o agro acaba consumindo, né, produtos, serviços de outros segmentos. Até a própria armazenagem, né, que é a prestação. Armazenagem, exatamente, exatamente. Então tem toda a cadeia. Legal. Bom, Rodrigo, falamos aí um pouquinho sobre riscos, né, sobre impactos, e muitas das vezes quando a gente fala em impacto é meio que automático falarmos sobre impactos negativos, né, sobre pontos que trazem preocupação, né, pontos que exigem uma rápida adaptação, né, mas acho que seríamos também capazes de pontuar algumas oportunidades que surgem, né, Rodrigo? Você já citou a questão do barter, mas se você puder listar, né, elencar os principais pontos positivos que de repente também podem já antecipar impactos positivos para o agronegócio? Posso sim. Bom, eu citei, nós estamos falando aqui de direcionado, né, falando de produtor, revenda, podemos falar um pouquinho também sobre ali a cadeia de máquinas agrícolas, a indústria, né, de insumos, mas falando especificamente ainda da revenda, eu citei, pode impactar na dinâmica do barter, pode impactar nos rebates, né, na questão do fluxo de caixa, e tem mais um ponto aqui interessante, que tem a ver com a tributação dos fertilizantes, né? Que a gente viu uma escalada do ICMS sobre fertilizantes, que até 2020 era totalmente desonerado, assim como os demais insumos agrícolas, né? Defensivos e tudo mais, e começou ali uma gradação de ICMS 1% e hoje chegando em 4% a alíquota vigente. Isso está previsto lá no Convênio 100 de 97, que vem sendo renovado, que inclusive vence esse ano, agora em dezembro de 25, e eu tenho notícias que há uma especulação, esse convênio vai ser renovado, esse convênio trata da incidência do ICMS, né, na cadeia do agronegócio, ele começa a perder força ali, 10% a partir de 28 ou 29, vou confirmar aqui, ele começa a perder força ali, dando lugar nesses 10% para o IBS. Tá? Depois, no segundo ano, digamos que ali em 29, ele perde 29 força. É o primeiro ano. 29 é o primeiro ano. Primeiro ano. Termina em 29 a 32, 32, 4 anos, isso aí. Exato. Enfim, então nós teremos ICMS até 2032, perdendo força ali, né? 29, 10%, 20%, 30%, 40%, e 2033 acaba o ICMS 100%. Então, ou seja, até 2039, se renovado esse convênio 100, dependendo do prazo que ele for renovado, a gente pode ter um teio ali, né? Ainda uma incidência desse ICMS até lá, até ele ser extinto. Sim, ok? sim. E há notícias que
esse convênio ele deve renovar os 4% do fertilizante, mas também estão querendo incluir os demais insumos agrícolas nessa incidência de 4%. Ok? Porém, abrindo a possibilidade da manutenção do crédito, que isso está sendo discutido aí a nível de CONFAS com os estados. Sim. E aí, considerando esse cenário, né, de convênio 100, que pode se agravar, então hoje nós temos uma tributação sobre defensivos que antes não tinha, ou melhor, sobre fertilizantes que antes não tinha, e que isso pode se agravar não só para fertilizantes, mas também para os outros produtos. Com a reforma tributária, com o término do ICMS, a gente não deixa de ter essa tributação. Então, ou seja, vai haver uma desoneração. Então, hoje, fertilizantes são onerados, com a reforma tributária ele passa a ser desonerado. Para os demais produtos, regra geral, a gente já não pagava ISS, fato que era ISS, incide sobre serviço, o ICMS, de regra geral, isento, e ICMS só nas operações interestaduais, mas fertilizante a gente tinha 4% cenário nacional, né? Ressalvado algumas exceções, alguns regimes especiais, alguns estados. Então, isso muda também para as revendas. O que mais que a gente pode falar, Ranier? Para o produtor rural, eu já comentei, acho que ele não vai ser beneficiado como vai ser a cadeia dos insumos agrícolas, o produtor ele passa a ter essa oneração. Eu comentei aqui da questão daquele produtor que participa de parceria agrícola, ou seja, o parceiro agrícola. Eu acho que muitos contratos vão ter que ser revistos nesse sentido. Revenda de máquina agrícola, né, que nós falamos, tem aí o convênio 52 do ICMS, né, que desonera ali partes, peças, máquinas. Com a reforma tributária passa a haver ali uma incidência integral, IBS e CBS integral, né, guardado aí essa questão da transição. Isso vai impactar também para o produtor no momento, o pequeno produtor, né? E aí, vou optar pelo IBS, CBS ou não, né? Poxa, se eu não optar, mas, por exemplo, se eu for comprar uma máquina agrícola, eu não vou ter crédito. Mas você vai poder comprar mais barato. Mas será que é mais barato mesmo, né? Então tem algumas interrogações aí que ainda não está claro, que vai depender de como que o mercado vai se portar, né? Sim, aí entrou um pouco nesse contexto dos incentivos fiscais, né? E entre os estados, como você vê essas operações hoje no agro? Devido aos incentivos, se beneficiava nessas transações e por isso tinha os incentivos, né? Para poder padronizar ali, para trazer aquela guerra fiscal que tinha, para ter diminuir, né, o impacto dela. Então, tinha sim os incentivos. E hoje, com a padronização da alíquota, como que você vê esse cenário? Daniela, acaba-se os incentivos fiscais, é fato, tá? A norma até traz ali um mecanismo de compensação de incentivo fiscal, mas é para os incentivos fiscais onerosos, que não é o caso dos incentivos que tem aqui para o agro, tá? Os incentivos fiscais onerosos são aqueles que têm contrapartida do contribuinte, né? Então, para esse contribuinte que já fez investimento, tem ali um sistema de compensação. Mas não é o caso aqui na cadeia do agro. Então, de fato, acaba os incentivos fiscais, só que, por outro lado, a gente vê que na cadeia de insumos ocorre a desoneração, ok? Mas já na cadeia da produção agropecuária, a gente passa a ter uma oneração, que é a 10,6 que eu falei para vocês, partindo do princípio de uma alíquota, né, de referência ali de 26%, redução de base de 60%, ou seja, vamos tributar 40%, né? 40 de 26, 10,6. Então, benefício fiscal para o agro acabou. É o fim do benefício fiscal. Aliás, desculpe. Não, pode. Essa via foi pavimentada lá em 2017, que era o grande entrave para se falar de reforma tributária no Brasil. Se não colocasse um fim na edições de benefícios fiscais, tanto é que os benefícios fiscais eles têm vigência só até 2032, que é por isso que a gente vai ver a transição com o ICMS lá em 2032. Nesse ponto, o imposto seletivo, qual que é a sua visão de impacto no
agro, por conta que eu falo da questão dos agrotóxicos, porque a gente sabe que o imposto seletivo é para alguns casos ali, cigarro, alguns casos de produtos que são prejudiciais à saúde, né? E o agrotóxico, você acredita que pode haver, às vezes, essa tributação a mais para o agro ou não? Como que está essa especulação? Esse é um tributo que preocupa, né, como o próprio nome diz, né, imposto seletivo. Ele, a princípio, ele não tem nenhuma previsão de incidência aí sobre produtos do agro, ele vem ali para produtos não essenciais, supérfluos, né? Mas que ele pode, em algum momento, ser invocado pelo governo e, por exemplo, querer tributar produtos que ele acha que são nocivos para a saúde, que são usados na cadeia do agro, como já houve tentativas nesse sentido, né? E aí eu queria resgatar um ponto aqui, que no nascedouro, né, desses novos tributos, ou seja, lá na emenda que foi necessário fazer na Constituição Federal, foram incluídos ali salvo engano, 5 princípios, tá? Da transparência, da justiça tributária, e um deles lá é da preservação do meio ambiente. Né? Então veja que tem um princípio agora na Constituição que rege, que tem como fundamento, né, ou seja, as normas de IBS-CBS devem seguir esses princípios. Então, em nome desse princípio da preservação do meio ambiente, fica fácil de eu instituir, de eu cobrar, né, um percentual sobre determinados produtos por o governo entender que aquilo é nocivo à saúde, né, ainda que seja em detrimento do agronegócio. Então, isso pode acontecer. Sim. Tá? Bacana. Rodrigo, em tudo que a gente já conversou aqui, está bem evidente um cenário de uma certa complexidade que exigem aí de ferramentas, né? Como que você enxerga o papel da tecnologia, do software de gestão nesse processo de adaptação das empresas e do produtor rural também, né? Vânia, tecnologia é fundamental. Não dá para pensar em apurar IBS e CBS hoje se não estiver amparado aí por uma tecnologia que proporcione segurança, né, à altura do que está sendo exigido aí pela norma, pelo governo. Então, tecnologias, daí o papel dos ERPs, né? Exemplo da solução de vocês, né? Enfim. Então, fundamental. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, principalmente do produtor rural. A gente vê que tem muito produtor rural aí hoje faturando centenas e dezenas e centenas de milhões de reais e ainda na planilha. Ou muitas vezes ali de sistema, mas muitas vezes sistema até que atende ali a questão da operação, mas sempre deixando em segundo plano essa parte mais, digamos, contábil, fiscal, né, administrativa. Né? Então, fundamental a tecnologia. É só para atender a declaração. Está preocupado em fazer o livro caixa, ver se vai dar imposto de renda ou não lá no final, né? E agora tendo que fazer apuração mensal, né? Imagina o produtor, o pequeno produtor, né, que queira optar ali pelo IBS-CBS, que ele vai ver que, dependendo do fluxo, da operação dele, do negócio, ele vai ver que é mais vantagem ele optar pelo IBS-CBS. Mas e aí, ele está preparado para apurar ali todos os créditos? Porque ele vai ter o débito ali na saída. Ele tem tecnologia para isso, tem pessoas, tem processos para isso, né? Então, esse vai ser um desafio grande. De forma geral, eu acho que vai levantar a régua aí para a gestão dos produtores, né? Que, na verdade, é uma necessidade que ele já tem, que ele já tem há muito tempo, né? Muito se fala disso, né? A importância dos produtores, de forma geral, melhorar seu nível de gestão, né? Gestão não só operacional, mas é imprescindível nesse momento profissionalizar a gestão, né? Então, Rodrigo, como você disse, tem muita gente que ainda usa muito aí do recurso de planilhas, de papel, de controles que não estão centralizados em um software. Então, pela sua fala, a reforma tributária ela traz mais um incentivo para que o produtor rural venha profissionalizar a sua gestão adotando ferramentas especializadas, né? Exatamente, Rony. E
E essa tecnologia melhor ainda se for um ERP, né? Que aí já é um conceito ali de integração, né? De todos esses modos, tudo no ambiente só, seguro, né? Consistido. Então, eu acredito que isso vai melhorar o ambiente de negócios depois de um certo tempo, né? Até a gente brinca aqui, vai piorar para melhorar, né? Então, vai ter um tempo aí de transição, de ajuste, vai chacoalhar muita gente no mercado, mas depois tende a melhorar. Eu acho que vai subir a régua. E é o que deve acontecer. Legal. E falando de subir a régua, a gente percebe aí que a questão de planejamento tributário antes era coisa de empresa grande, né? Quem fazia planejamento tributário? Era só empresa ali que já tinha CNPJs, né? Produtor rural, planejamento tributário. Então, queria que você comentasse um pouquinho aí da importância do planejamento tributário agora ali, desde o produtor rural, pessoa física, até uma grande empresa. Eu acho que ali subiu a régua e está igualando todo mundo, né? Exatamente. Muito se fala em planejamento tributário para você pagar menos tributo, né? Exato. Mas eu diria que aqui agora, acho que tem que se pensar em planejamento tributário para você não perder dinheiro, para você não perder competitividade. Não é só a questão de pagar menos, tem a ver com pagar menos tributo, né? Mas estamos falando da agro-revenda, há uma desoneração, né? O produtor está sendo onerado, né? Mas tem ali uma série de particularidades. Então, se ele não tiver um bom planejamento realmente ali da sua atividade, né, fazer uma previsibilidade de como que vai ser ali a operação dele, para saber o quanto que aquilo vai impactar, ou seja, já se antecipar, pode ser tarde, aí ele pode ter perdas no meio do caminho, né? Então, a questão do planejamento é nesse sentido, né? É de se antecipar. A gente costuma dizer aqui, com o aprendizado que nós tivemos com o pessoal da área de aviação, com o comandante, Fábio Judice, ele fala que o primeiro ensinamento na aviação é que você tem que voar na frente do avião, né? Então, planejamento tem a ver com isso, né? Você se antecipar. Olha, então, dado esse cenário, se acontecer, né, determinadas situações, como que eu devo me posicionar? Então, quanto mais preparado você estiver, melhor, né? Daí a importância do planejamento. Perfeito. Bom, Rodrigo, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? O conteúdo ele é bem rico e daria para a gente falar por um longo tempo, né? Mas o tempo é escasso. E eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem final para quem nos ouve, para quem vai assistir esse bate-papo, né? No sentido de dicas finais de como se preparar de fato, né? Você já deu várias aqui, né? Mas se você inclusive quiser aproveitar, falar do trabalho de vocês, né? Na parte de formação, né? Por favor, fique à vontade. Bom, Renan, obrigado, viu? Realmente é muito rico, né? Esses assuntos, essas discussões, e a cada pergunta sua, né, e da Daniele aqui, parece como se fosse abrindo algumas caixinhas aqui na minha cabeça, falou, poxa, eu vou falar disso, mas tem isso também, aquilo outro. Então, o grande desafio aqui era a gente organizar e tentar passar uma mensagem daquilo que pode, de fato, agregar e chamar a atenção aí da audiência de vocês, seja o produtor, dono de revenda, né, dono de concessionária de máquina agrícola, enfim. Bom, eu falei que a principal, sintetizando aí, é a conscientização, mas uma atitude também, né? Não só falar, eu tenho consciência que está mudando, vai impactar, é relevante, mas e aí, o que eu faço? Né? Então tem que se mover. Tá? E esse movimento, nesse momento, tem a ver com capacitação, com, de fato, eu ter domínio, né, dessas mudanças e como que eu aplico isso no dia a dia. Né? E um dos braços nosso aqui de atuação do grupo é o braço de educação executiva, que é a BLB Escola de Negócios. Então, lá nós até está acontecendo, eu que dei a primeira aula inaugural, um curso prático sobre reforma tributária do consumo. Lá, então, a gente passa praticamente por toda a legislação, mas trazendo já ali um olhar, né, um viés prático e focado no agronegócio, na cadeia do agro, que é uma cadeia que, modéstia à parte, a gente já vivencia isso há mais de 20 anos, então temos propriedade para falar sobre, né? Então, essa é a principal recomendação. Venha participar, venha fazer um curso aqui da BLB Escola de Negócio. Então, é necessário se capacitar. Esse curso foi pensado assim no detalhe, a gente até demorou para lançar. Esse curso nós lançamos há cerca de 2 semanas, quando o mercado, já na primeira semana em que a lei foi publicada, lá no comecinho de janeiro,
já tinha diversos cursos no mercado, Sim. né? Mas a gente não, nós fomos cautelosos, falei, não, vamos maturar um pouco mais, vamos realizar algumas apurações, vamos entender as dúvidas dos clientes aqui no dia a dia, né? Vamos, de fato, ter um pouco mais de tato, né? Dessa norma, dessa lei, não ter experiência, para depois a gente realmente se posicionar como especialista e poder passar, poder ensinar, poder haver essa troca. Então, o curso da BLB acho que é um bom começo, viu, Daniela? Rodrigo, a gente agradece muito a visão que você trouxe. Ele com certeza foi bastante produtivo, né? Os esclarecimentos com um objetivo ali, foco ali no agronegócio. Então, eu acho que o nosso público ali vai ficar bem esclarecido sobre esse assunto e ali da visão, pelo menos inicial, né? Por onde eu começo? De que forma eu posso começar a atuar ali com o meu contador, eu como produtor, eu como revenda de insumos, por onde eu tenho que dar o meu primeiro passo. Então, a gente agradece muito a sua colaboração e aí a presteza em estar aqui com a gente, realizando esse trabalho aqui de levar informação, né, para o nosso público. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, com a audiência da Aliari, né? Aliados da Gestão. Aliás, parabéns e conte sempre conosco. Show de bola. Bom, para vocês que nos acompanharam até aqui, fica o nosso muito obrigado e o convite para nos acompanhar nas plataformas digitais, né? Seguir, a gente está sempre postando conteúdo relevante sobre gestão no agronegócio, sobre a própria reforma tributária, né? Sugerimos compartilhar o conteúdo, né, com pessoas que precisam também estarem por dentro desses aspectos. O Rodrigo deixou aqui informações extremamente relevantes no sentido de se preparar, né? O meu muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente.